Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail é Henrique LHAS, que são as iniciais do meu nome. Então, henriquelhas@hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e receber mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também. Então, eu envio para você gratuitamente os slides e os comentários extras para a lição. Não se esqueça de deixar aí um like, um gostei, um joinha, para que outras pessoas possam assistir também, seja divulgado pelo YouTube. Se inscreva aí no nosso canal, é gratuito, não paga nada. Pode se inscrever e isso vai nos ajudar a transmitir para outras pessoas também este vídeo. Se você mora aí no Rio de Janeiro, nós estaremos aí em Rio das Ostras, dos dias 21 ao dia 24, agora de novembro, ministrando a palavra do Senhor, Escola Bíblica Dominical, também falando sobre missões, falando sobre dons do Espírito Santo, e estaremos ministrando aí muitas curas, milagres, batismo com o Espírito Santo, libertação. Então você esteja aí presente, vai ser aí uma grande conferência do MHC, com muitas curas e milagres. Se Deus assim quiser, e Deus quer. Em todo lugar que nós temos ministrado, tem acontecido muitas curas, batismo com o Espírito Santo, libertação. Então, não perca, esteja lá, participe, convide as pessoas para que também haja muita salvação de almas. É lá na rua Fernando de Noronha, número 35, bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Aí no Ministério de Homens do Centro Evangelístico Internacional, lá com o pastor Mauro Borges. Então, esteja lá, contamos com a sua presença. Vamos então à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. E nós temos como comentarista da Betel, editora deste trimestre, o bispo Samuel Ferreira. Já estudamos na lição 1 os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Na lição 2 vimos não terás outros deuses diante de mim, adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Na lição 3 já vimos não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. E hoje vamos estudar aí a lição número 4, que tem por título não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. E aí você vê aí as 4 consoantes, né, do nome de Deus, tem aí em português e tem aí em hebraico. A melhor tradução do nome, né, seria Yahvé. Uma transliteração assim mais para nós entendermos, né, podemos pronunciar alguma coisa assim parecida com o nome de Deus, seria Yud-Rei, Vav-Rei. Lembrando que a leitura é feita de trás para frente, né? Não é como nós lemos. E você repare aí que tem 2 Hs. Esse H é muito importante. Por exemplo, Abrão passou depois a ter o nome de Abraão. Esse H veio do nome de Deus para o nome de Abrão. Isso de acordo com o quê? Com a aliança que Deus fez com Abrão. Então, o nome muda quando se faz aliança. Então, o meu nome, você vai ter uma parte do meu nome. E você que eu estou fazendo aliança com você também, no seu nome terá a parte do meu nome. Por isso, a partir daí, Abrão passa a ser chamado Abraão. No português não tem o H. Em inglês tem, né? Abraham. E depois, a partir daí, o nome de Deus, toda vez que Deus se apresentava a alguém, dizia, eu sou o Deus de Abraão. Fez aliança com Isaac, eu sou o Deus de Abraão, Isaac. Fez aliança com Jacó, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então você aí
quando quiser se apresentar, pode dizer, eu sou o fulano de tal de Deus, né? Então, no meu caso, eu posso me apresentar e dizer, eu sou o pastor Henrique de Deus. Eu incluo o nome de Deus no meu nome, ou como eu já tenho aí um H no meu nome, né, Henrique, posso até acrescentar mais um aí no final, Henrique, pronto, aí, filho de Deus, aliança com Deus. Então, quando nós nos convertemos, né, olha aí, o H de Deus vem para nós, ou seja, o Espírito Santo é colocado em nós. Nós passamos a sermos templo do Espírito Santo. Veja bem, Deus mesmo habita em nós. É conosco, está à nossa volta e está em nós. Nesta lição, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, conhecendo o terceiro mandamento. Subtópico 1, a importância do mandamento. Subtópico 2, o nome sagrado de Deus. Subtópico 3, o tetragrama. Tópico 2, a autoridade de um nome. Subtópico 1, o significado de um nome. Subtópico 2, um nome sem igual. Subtópico 3, revelação de Deus em seus nomes. Tópico 3, relacionando-se com integridade. Subtópico 1, freando a profanação. Subtópico 2, honrando o nome de Deus. Subtópico 3, crucificando o velho homem. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O texto áureo da lição está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí o nome de Deus é substituído, né? Não se pronuncia o nome original. Então, os judeus leem Elohim. Então, aí, Senhor, Yahová, e Deus, Elohim. Então, não tomarás o nome Jeová, Elohim, à toa, de qualquer maneira. Então, nunca podemos estarmos por aí o tempo todo falando de Deus, né? Falando sempre, nos referindo a Deus de qualquer maneira, em brincadeiras, né? Em piadas, sem precisão nenhuma de pronunciar o nome de Deus. Nós estamos vivendo, talvez, na pior geração que houve até hoje, onde as pessoas não têm temor nenhum de Deus e brincam realmente com o nome de Deus, fazem piadas e tudo mais. Então, tomemos cuidado com isso. Nós representamos Deus na terra, então não podemos nos comportar de qualquer maneira, falarmos o que quisermos, agirmos do jeito que quisermos. Temos que ter um bom testemunho diante da sociedade para que o nome de Deus não seja blasfemado. Veja o que diz Romanos 2:24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Por que isso? Porque viviam em pecado, enquanto ensinavam que não se devia viver em pecado. Então, nossa conduta diante da sociedade em que vivemos é muito importante, porque o nome de Deus hoje você pode ver que está sendo blasfemado por causa do testemunho de alguns que se dizem crentes, que se dizem pertencentes ao reino de Deus, que se dizem filhos de Deus. Aí o nome de Deus está sendo blasfemado por causa disso. É uma responsabilidade muito grande. Verdade aplicada. Nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com nossa identidade de discípulos de Cristo, para que Deus seja glorificado. Então, em todo lugar em que nós estivermos, em toda a sociedade que nós participarmos, né? Inclusive, é claro, dentro de casa, com a nossa família, temos que dar bom exemplo de servos de Deus, exemplo de integridade, para que as pessoas não blasfemem o nome de Deus por nossa causa. Devemos sempre nos lembrarmos. Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E sal não é para ser julgado fora, né? Por exemplo, em Jerusalém tem lá uma rua que no inverno se joga sal ali, né? Para derreter ali o gelo. As pessoas passam pisando, olha só.
Esse é o tipo de crente que coloca o nome de Deus para ser blasfemado entre os gentios, ou seja, entre todos, né, que não conhecem Deus. O nome de Deus é blasfemado por causa do seu mau testemunho. Então, cuidado para você não ser esse tipo de sal. Sal fala, então, do tempero, né, de ter aí Deus como o único Senhor e Salvador, e a pessoa que dá um bom testemunho, faz a obra de Deus, realiza a obra com prazer, com alegria, sendo instrumento de Deus para fazer essa obra. Agora, a pessoa deve ter aí um bom testemunho. Então, luz, veja bem, luz brilha, todos veem o brilho da luz. Então, nós não podemos sermos conhecidos como trevas, temos que sermos conhecidos como luz, irradiando a luz de Jesus. Então, o bom testemunho nosso fala muito alto diante da sociedade. Muitas vezes, um bom testemunho é uma excelente pregação. Nosso bom testemunho pode levar muitas pessoas à salvação. Textos de referência, Mateus 5, de 33 a 37. Vamos ler. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então veja, daqui para ali as pessoas têm um negócio de eu juro por Deus, né? Usam o nome de Deus. Se a pessoa usar o nome de Deus, esse juramento dessa pessoa não pode de maneira nenhuma ser quebrado, ser alterado. Então veja que às vezes a pessoa pensa que está fazendo vantagem, está usando o nome de Deus para que o outro acredite que ele vai cumprir. E na verdade ele tem a intenção de não cumprir. Veja bem, é um pecado gravíssimo diante de Deus a pessoa que usa o nome de Deus como se o nome de Deus fosse aí um cheque, fosse uma assinatura, né? Como fosse um compromisso, e a verdade é que a pessoa não quer assumir aquele compromisso, não vai cumprir esse juramento e está usando o nome de Deus ilegitimamente. Às vezes a pessoa não usa o nome juro, mas diz eu prometo, em nome de Deus, em nome de Jesus. Muita gente faz isso. Tem que tomar cuidado com isso. Deus não autorizou você a usar o nome dele como garantia de nada. Introdução. Nesta lição estudaremos o terceiro dos 10 mandamentos, que trata acerca da responsabilidade e reverência para com o nome de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Então vimos o primeiro, né? Só a Deus adorar. Vimos o segundo, não farás imagem de escultura. E agora o terceiro mandamento, que é sobre o nome de Deus, que deve ser santificado, que deve ser respeitado, que deve ser considerado por nós como algo precioso, importantíssimo. Porque o nome de Deus identifica Deus. Vamos ver aí o tópico 1, conhecendo o terceiro mandamento. O terceiro mandamento trata da reverência para com o santo nome de Deus. Fala acerca da responsabilidade de não usar seu nome em vão ou de maneira leviana, porque Deus não terá por inocente quem assim o fizer. Então vamos ver aí a reverência ao nome de Deus, que implica em ter temor de Deus, né? Respeito por Deus, admiração por Deus, adoração por Deus. Porque quem usa o nome de Deus de qualquer maneira está demonstrando que não tem o devido temor de Deus, o devido respeito por Deus, a devida reverência por Deus. Tópico 1, subtópico 1, a importância do mandamento. Deus não nos deu mandamentos apenas como ordenanças. A finalidade desses mandamentos é sempre nos conduzir a uma vida melhor, mais pura,
e nos afastar dos pecados que o mundo oferece. Eles mostram tanto o que devemos fazer, quanto o que devemos evitar para ir mais adiante. 1 Tessalonicenses 5:22. O primeiro mandamento nos mostra qual deve ser a atitude de nosso coração para com Deus. O segundo revela que devemos adorar a Deus conforme o seu querer. O terceiro mandamento ensina sobre a relevância do respeito e da reverência por parte de todo aquele que faz uso do nome do Senhor. O terceiro mandamento não é apenas um mandamento sobre como devemos falar, mas sim um mandamento sobre como devemos andar. O terceiro mandamento defende a honra do nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão requer mais de nós do que nossas palavras. Êxodo 20, versículo 7. Então veja, os mandamentos não são apenas conselhos, são ordens. Mandamento quer dizer que nós temos que obedecer, nós temos que nos submeter. Então Deus exige que sejam cumpridos. Então não aconselha apenas. Não são como as diversas ordenâncias que nós vemos na palavra de Deus. São mais importantes. Deus dá maior ênfase aos mandamentos. Então é ordem que deve ser cumprida, deve ser obedecida. Então os mandamentos nos mostram um caminho a seguir. E esse caminho nos conduz a uma vida melhor, de bênçãos. Quebrando este caminho, quebrando essa orientação, quebrando esse mandamento, essa ordem direta de Deus, teremos um caminho para frente que não vai nos agradar. Então temos que nos afastarmos de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer ofensa a Deus. Então obedecermos a este mandamento indica que nós estamos temendo a Deus, estamos adorando a Deus, temos Deus como único Deus, que nós reverenciamos esse Deus, adoramos esse Deus verdadeiramente. Então este mandamento de não tomar o nome de Deus assim em vão, de qualquer maneira, não está falando apenas no nosso falar, mas também no nosso caminhar, no nosso andar diante dos homens, na sociedade em que vivemos. Nós estamos vendo aí nessa época até político aí usando o nome de Deus em vão, né? Uma pessoa que não tem demonstrado nem ser filho de Deus, de repente quer ser reconhecido como filho de Deus, respeitado como filho de Deus, sendo que nem congregar está, veja bem, está usando o nome de Deus em vão, está cometendo um pecado diante de Deus e diante da sociedade. Por isso, muitas vezes o nome de Deus é blasfemado por todos aqueles que não conhecem a Deus. Isso é o quê? Hipocrisia. É a pessoa representar o papel de filho de Deus, sendo que não se comporta, não vive como filho de Deus. Poderíamos perguntar a essa pessoa ou mostrar quanto é que essa pessoa dá de dízimo por mês. Se a pessoa diz que é milionário, né, que ganha milhões e milhões por mês, então vamos olhar lá na contabilidade, já que ele diz que congrega, vamos olhar lá onde ele congrega, conversar com o pastor dele e ver quanto que ele dá de dízimo lá por mês. Será que ele está dando dízimo? Isso já mostra que ele não teme a Deus, na verdade. Nem está nem congregando, na verdade. E aí quer usar o nome de Deus, muitas vezes, né? Para ganhar voto, para ganhar uma posição social, para querer se apresentar como algo que na verdade não é. Tópico 1, subtópico 2, o nome sagrado de Deus. No encontro com Moisés, diante de uma sarça ardente, Deus aparece a Moisés como verdadeiramente é e como deseja ser conhecido de todos nós. Moisés tinha um problema. Sabia que havia muitos deuses no Egito, mas como distinguir o Deus verdadeiro dos demais? Moisés então lhe afirma que, quando chegasse diante dos filhos de Israel e dissesse que o Deus de seus pais o havia enviado, eles iriam perguntar seu nome.
Então disse a Deus: que lhes direi? Êxodo 3,13. E o Senhor lhe disse: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. R. Alan Cole, Êxodo, Introdução e Comentário, Vida Nova, 1980, página 67, comenta: possivelmente eu serei o que serei. Esta frase sugestiva é uma referência clara ao nome Yahvé, ou YHWH, que representa o nome de Deus aí. Provavelmente é considerado uma abreviação da frase toda, como se todas as palavras fossem colocadas juntas formando uma só. É conhecido como tetragrama. Encontramos em outro texto bíblico a identificação do tetragrama como nome glorioso e terrível, Deuteronômio 28:58. Esse nome o apresenta como a origem de tudo o que tem origem, como a fonte da vida, aquele que é por si mesmo, a causa primordial. Atos 17:28. Então aí aparece o nome glorioso, Kaved, e aparece o nome terrível, Yahvé. Olha só aí. Por isso nós deveríamos usar melhor, talvez o nome Yahvé representasse melhor o nome de Deus. Nunca o nome Jeová. Jeová é uma péssima tradução do nome de Deus. Então, quando Deus diz para dizer ao seu povo que ele sou o que sou, provavelmente está querendo dizer: eu era, eu sou e serei. Ou seja, o Deus que vê passado, presente e futuro, tudo diante dele. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Veja bem. Então Deus olha, por isso que nós falamos aquela palavra, usamos que Deus tem a presciência, ou seja, conhece antes. Porque para Deus, olha bem, tem aqui, o passado, o presente e o futuro. Então, diante de Deus, tudo é presente. Ele olha e vê o dia que eu nasci e vê o dia que eu morri. Tudo ali está diante dele. Eu não morri ainda, mas ele já viu. Porque para ele tudo é presente. Então, desde que existe homem na Terra, até o último homem aqui na Terra, até o dia que a Terra vai ser totalmente destruída, tudo para ele está ali, presente, tudo é presente. A eternidade, antes que existisse a Terra e depois a eternidade, tudo está ali, diante dele, tudo é presente. É isso que ele está querendo dizer. Então deveriam os judeus, no caso de israelitas, que não eram ainda israelitas, porque não estava lá dentro de Israel ainda eram o que? Os hebreus, todos os descendentes de Abraão, deveriam reconhecer imediatamente. Só Deus poderia revelar a Moisés este nome, indicar que ele está falando: olha, tudo para mim é presente, eu sou aquele que vê o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Então Deus esteve conosco no passado, está conosco no presente e vai estar conosco no futuro, eternamente. Tópico 1, subtópico 3, o tetragrama. O tetragrama consiste em 4 letras hebraicas, Yod, Ri, Vav e Ri. Algumas versões da Bíblia traduzem o tetragrama como Yahvé ou Jeová. O nome Jeová é o resultado de palavras, alfabetos e línguas diferentes. Devido ao medo de acidentalmente tomar o nome de Deus em vão, Levítico 24:16, os judeus basicamente pararam de dizer isso em voz alta. Em vez disso, ao ler as Escrituras em voz alta, os judeus substituíram o tetragrama YHWH pela palavra Adonai, Senhor. Mesmo na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, os tradutores substituíram por Kyrios, Senhor, o nome divino. Eventualmente, as vogais de Adonai, Senhor, ou Elohim, Deus, encontraram seu caminho entre as consoantes de YHWH, formando assim Yahvé. Mas até hoje não se sabe a pronúncia correta do tetragrama. Então veja bem, não existe como dizer a pronúncia correta é isso, porque o nome de Deus nunca foi dito assim, de qualquer maneira, por qualquer pessoa, e os judeus evitavam de qualquer maneira dizer o nome de Deus. Então toda vez que aparece o tetragrama lá na Bíblia,
você nem sabe que existe ali o tetragrama, porque foi substituído por outra palavra. E até mesmo nos originais foi substituído. Então, a tradução, por exemplo, a Septuaginta, que é a tradução lá do hebraico, do aramaico, para o grego, quando foi traduzido, toda vez que aparecia o nome lá, então, de Deus, o tetragrama, essas 4 letras aí, então já era substituído. Imediatamente foi substituído todas as palavras que continham ali o nome de Deus por alguma coisa. Yahvé, ou Adonai, ou Senhor, ou Hashem. Então foi traduzido. Não tem como. Nós sabemos a pronúncia correta do nome de Deus. Quando colocaram, por exemplo, aí, o nome Jeová, aí já indica que pegaram vários idiomas, aí misturaram, né? O aramaico com o hebraico, e grego, e tudo misturaram um punhado de línguas para sair esse nome aí, Jeová, que é uma péssima tradução. Melhor seríamos então dizer Yahvé, né? Ou Deus, ou Senhor, e ninguém deve ficar aí falando, pronunciando o nome de Deus à torto e à direito. Então o que quiseram fazer? Quiseram pegar o nome de Deus e dizer assim, aquele que foi, que é, que será, ou que será, é e foi. E aí traduziram, colocaram esse nome aí, Jeová. Mas é uma péssima tradução. E nas nossas Bíblias, onde existe esse nome Jeová, deveria pelo menos ser substituído nas próximas traduções, pelo menos por Yahvé, que ficaria melhor um pouco. Então você vê aí nessa figura aí, nesse slide que nós colocamos para você aí, que você pode até mostrar na igreja, né? Que é assim o que se aproxima mais do nome de Deus e que podemos aprender mais sobre o nome de Deus. Então a tradução que se aproxima mais assim do original, mas não podemos afirmar que seja, está aí, Yud, Rei, Vav, Rei. Lembrando que o hebraico você vai ler de trás para frente, não é como nós lemos em português. Então a letra Yod corresponde ao Y e tem o som de I. O H, a letra Re, corresponde ao H como o H em inglês no meio e no fim de uma palavra, não tem som. E o W, esta é a letra Vav, pode ter som de V, W ou U, de acordo com a palavra a ser pronunciada. Então em português, melhor aí seria então Yud, Rei, Vav, Rei. Tópico 2, a autoridade de um nome. Nosso Senhor Jesus, em oração pelos seus discípulos, disse que tinha revelado o nome de Deus Pai àqueles que lhes foram dados. João 17,6. Revelar o nome de Deus é tornar conhecido o seu caráter. O profeta Isaías já tinha anunciado centenas de anos antes que o povo do Senhor iria conhecer o seu nome. Isaías 52,6. Assim, o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e glória. Então veja, esse próprio nome de Deus então indica a eternidade de Deus. E quando nós falamos aí sobre essa onisciência, né? Sobre a onipresença, sobre a onipotência, os atributos de Deus, então nós podemos entender melhor sobre Deus e tudo isso está contido dentro desse nome de Deus. Quando ele fala para Moisés, então o seu nome está indicando essa eternidade que para ele ali é presente. Então ele vê tudo. Quem criou tudo? Foi ele. Antes de existir qualquer coisa, Deus já existe. Depois que acabar tudo aqui na terra, Deus continua existindo. Então tudo está diante dele, ele enxerga tudo. Por isso que quando a Bíblia diz assim, antes da fundação do mundo, o que quer dizer isso? Que Deus está olhando aqui. Então ele já viu tudo, ele viu o homem sendo criado na terra, o homem pecando, o homem sendo condenado a ser lançado no lago de fogo e enxofre, tudo, ele já viu tudo. Então ele cria um plano de salvação, porque para ele tudo é presente. Então as pessoas hoje, né, esse pessoal, por exemplo, que são calvinistas, eles confundem tudo, eles não conseguem entender isso aí, a eternidade de Deus, e que tudo está diante dele.
Eles acham que Deus predestinou pessoas para serem salvas e outras para ir para o inferno. Não tem nada a ver. Agora Deus vê ali quem se converteu. Está tudo diante dele, tudo é presente. Não quer dizer que ele separou, falou assim, esses aqui vão para o céu e esses aqui vão para o inferno. Não, não existe esse tipo de predestinação aí não. Quando fala em predestinação da Bíblia, está dizendo, olha lá, Deus olhou, ele viu, olha, ele viu o dia que eu nasci, ele viu o dia que eu morri, ele viu o dia que eu aceitei a Jesus, está ali, que eu me converti, está ali. E ele me viu servindo a Deus, ele me viu ali ensinando a palavra de Deus, sendo usado por Deus para curar milhares de pessoas. Ele viu ali meu testemunho, minha vida toda de crente, viu o dia que eu morri. Então, ele pode dizer, esse aqui está predestinado a morar comigo na eternidade, porque ele já me viu minha vida todinha, e já me viu morando com ele também, já viu eu sendo arrebatado, já viu morando na Nova Jerusalém. Veja bem, tudo está diante dele, tudo é presente. E aí as pessoas não compreendem isso, não entendem e ficam ensinando heresias aí. Então o nome de Deus indica seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra, sua glória. Tudo isso está dentro desse nome de Deus. A eternidade pertence a Deus. Tópico 2, subtópico 1. O significado de um nome. O nome da cultura bíblica é muito mais do que uma palavra com a qual chamamos uma pessoa. Quando se falava do nome de alguém, estava incluído ali tudo o que aquela pessoa era como pessoa, pois toda a sua reputação estava encerrada ali naquele nome. Temos como bom exemplo o nome de Nabal, marido de Abigail. Mas por que se chamava por esse nome? Porque ele era um homem mau e irredutível. Ninguém conseguia conversar com ele. Primeiro livro de Samuel 25:17. Curiosamente, o nome Nabal no hebraico é uma palavra para louco. Os intérpretes dizem que o significado do nome Nabal transmite o sentido de um vazio que expressa a loucura da impiedade interior. 1 Samuel 25:25. É possível entender pela Escritura que Nabal era uma verdadeira personificação da loucura. Então veja só, o nome, quando se dava um nome a alguém, estava já sendo o quê? Uma profecia a respeito daquela pessoa. Estava se dizendo que tipo de pessoa seria aquela. Então, por exemplo, quando nós vemos o nome Raquel, significa o quê? Ovelha. O nome Jacó, olha lá, indicava o quê? Enganação, né? Aquele que pega no calcanhar, tenta então subtrair, né? Tirar a primazia de outro. Então o nome é importantíssimo. Veja, no caso de Nabal, né, aquele que era casado com Abigail, que o seu nome indicava loucura, e ele se comportava como uma pessoa realmente sem juízo, uma pessoa louca mesmo, né? E ainda bebia muito e o álcool fazia com que ele tomasse atitudes ainda piores do que ele tomaria já tendo aquele nome que ele tinha. Então nós vemos várias pessoas, né, que agem como se fossem loucos mesmo, bêbados, né? Imagine se bebesse. A pessoa mesmo sem beber já parece um louco, imagine bebendo, né? Quantos pastores nós temos visto, e aí na política nós até vimos aí, né? Pastor agindo como se fosse um louco, como se fosse um Nabal, né? Acontece e aí causa escândalo, prejudica o reino de Deus, o nome de Deus é blasfemado por causa desse tipo de pessoa. Tópico 2, subtópico 2, um nome sem igual. Uma das primeiras responsabilidades de um pai é a de escolher um nome para dar aos filhos. Não é uma tarefa fácil. Às vezes são colocados nomes para a escolha numa lista. Algum ente querido ou de sucesso da família pode ser homenageado ou escolher um nome significativo que represente algo para o bebê. Provérbios 22:1. A grande verdade é que nomes são dados, nunca escolhidos. Os seres humanos não dão nomes a si mesmos porque dar um nome é uma questão de autoridade. A primeira maneira dos pais exercerem autoridade é dando nome a uma criança. O interessante é que no caso de Deus, ninguém lhe deu um nome. Seu nome foi escolhido e revelado por ele mesmo. Êxodo 3:14. Este é o sinal de sua autoridade.
Seu nome existe antes de todos os demais existirem. Êxodo 15, 3, Isaías 46, 9 a 10. Não podemos dizer a Deus quem Ele é. Ele nos diz. Então, geralmente, né, um nome é o quê? A identidade da pessoa. Ele diz seu nome e a pessoa que está ouvindo aquele nome diz, você é fulano. Então, a pessoa é reconhecida por este nome, identificada por esse nome, né? Por isso mesmo, na nossa identidade tem lá o nosso nome, né? Na carteira de motorista tem lá o nosso nome. É uma identidade, você mostra ali e diz, seu nome é fulano de tal. Você vai se apresentar a alguém e diz, meu nome é fulano de tal. Então, o seu nome é importantíssimo. Nosso nome tem um valor muito grande. E quando o nosso nome é citado, a pessoa fala, conheço. Tem realmente um bom testemunho. Ou então, ao contrário, né? Então, esse nome deve indicar alguma coisa. Então, o nome lá na Bíblia, muitas vezes indica exatamente o que a pessoa é. Mas nós não temos, né, no Brasil, por exemplo, não temos esse costume de escolhermos o nome para os nossos filhos, por exemplo, baseados no significado desse nome. O que significa esse nome, né? Meu nome, por exemplo, é de origem germânica, né? Então, Henrique significa senhor do lar, príncipe do lar, governante da casa. Então, de acordo com a Bíblia, não está? A Bíblia diz que realmente aquele que é o esposo, ele representa Jesus Cristo na sua casa. Então, ele deve ser o governante da casa. Olha, o primeiro aí, nome é Luiz. Olha, para mim tem um significado importantíssimo, né? Eu nem mereço um nome desse, olha aí. E eu tenho que fazer jus a esse nome, né? Vamos esforçar para fazer jus a esse nome. Alguns dizem que esse nome vem do alemão, Luigi, que significa guerreiro famoso, né? Então cada um aí, entre aí no Google, né? E procura o que significa seu nome. Eu encontrei que meu nome pode até significar, e Luiz significa famoso, ilustre, célebre, olha aí. Então, você procura aí. Tem muita tradução aí do nome, né, de cada pessoa lá no Google. Então é muito importante nós honrarmos o nome, se o nome é bom, é evidente. E se o nome indica alguma coisa ruim, aí você tenta corrigir isso aí para não ser conhecido pelo que você é na verdade. Já encontrei a tradução aí, até que diz que o nome então Luiz significa combatente glorioso, ilustre guerreiro, célebre na guerra. Então, estamos aí lutando a guerra espiritual, né? Esperamos, então, honrar esse nome. Então, interessante sabermos, então, Deus, ninguém deu nome para Deus, Ele mesmo deu nome para Ele, né? Antes de existir nomes de qualquer pessoa, Deus já existia. Então, o nome de Deus é a sua própria identidade. Quando Ele diz seu nome, Ele está dizendo que Ele é, então, eterno, né? Todo poderoso, tem toda a ciência, conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, está presente em toda parte ao mesmo tempo. Deus é amor. Então, o nome de Deus indica tudo o que Deus é. Então, Deus não era nem vai ser, Deus é. É na eternidade, Ele é. Pronto. Tópico 2, subtópico 3, a revelação de Deus em seus nomes. Deus adverte em sua palavra que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Portanto, devemos concentrar nossa atenção no significado do nome de Deus nas Escrituras. O nome do Senhor é santo, assim como Ele é santo. O nome do Senhor é uma representação de sua glória, sua majestade e sua suprema divindade. Abacuque 3:3. Assim como no passado, toda a reputação de uma pessoa estava concentrada em seu nome, com Deus acontece do mesmo modo. O nome de Deus é uma revelação de si mesmo como Criador e Redentor, de modo que exaltar seu nome é exaltar o próprio Deus, bem como menosprezá-lo e torná-lo como algo sem valor, implica em menosprezo da própria pessoa de Deus. Portanto, o fato de termos sido adotados por Deus e poder chamá-lo de Pai, não nos isenta do cuidado, respeito e da reverência devidos ao santo nome de Deus.
Então Deus adverte, né? Ele diz, olha, aquele que chamar o meu nome de qualquer maneira, né, não tiver reverência com o meu nome, então esse sofrerá consequências. E as consequências indicam o quê? Maldições. Então tomemos todo cuidado ao falarmos sobre Deus ou ao dizermos aí que somos filhos de Deus, né? Agora, não podemos nos comportar como filhos do diabo, ou falarmos como filhos do diabo, ou nos vestirmos como filhos do diabo e dizendo que somos filhos de Deus. Nós estamos, então, fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado. Estamos fazendo como que o nome de Deus fosse o nome de qualquer pessoa, e pior, pessoa que não presta ainda. Imagine. Então o nome de Deus é santo, como é santo o nosso Deus. O nome de Deus, então, apresenta Deus como Senhor, como Criador, como Eterno, como Redentor, como amor perfeito. E o amor perfeito, salvação, mas tem também condenação. Tem bênção, mas também tem maldição. Então o foco deste mandamento é a honra, a reputação, a majestade, a glória de Deus. Então, respeitemos o nome de Deus e não vamos aí pronunciar de qualquer maneira o nome de Deus. Tópico 3. Relacionando-se com integridade. O primeiro pedido na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é: santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Portanto, o terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor, seja por pensamentos, conduta ou pela fala, mas tratado como santo, dando-lhe a devida honra em nosso viver diário. Então é interessante que muitas vezes, né, nós nos esquecemos disso. Quando Jesus ensina os discípulos como orar, não é o que orar, não é, Jesus não ensinou a ficar repetindo aquilo ali. Tanto é que no Evangelho de Mateus é de um jeito, de Lucas é outro jeito, né? As palavras são diferentes. Então não é o que você vai orar, mas como você vai orar. Ou seja, a construção da sua oração vai ter aquele norte, ou seja, vai ter aquela regra que está ali, né? E ele diz que quando formos orarmos, lembrarmos que o nome de Deus, olha aí, é santificado. É um nome santo. Então, um nome que deve ser respeitado, que não deve ser dito de qualquer maneira e nem dito por pessoa que vive de qualquer maneira. Então, devemos dar honra ao nome de Deus e honrar o Deus desse nome. Tópico 3, subtópico 1. Freando a profanação. Por causa da grandeza do nome de Deus, qualquer uso do seu nome que traga desonra a ele ou ao seu caráter é tornar o seu nome em vão. Salmos 111:9 diz que seu nome é santo e tremendo, e a oração do Senhor revela que a reverência a Deus deve ser a nossa prioridade máxima. Mateus 6:9. O terceiro mandamento tem como objetivo colocar um freio na mentira, restringir os juramentos e dessa maneira evitar a profanação do nome divino. Levítico 19:12, Tiago 5:12. Tomar o nome de Deus em vão é usá-lo em conversas triviais, fúteis e insignificantes. A palavra hebraica para vão deriva de uma raiz que significa estar vazio, no sentido de não ter valor ou substância. Invocar o nome de Deus de forma superficial ou de pouca importância equivale a tomar o nome de Deus em vão. Então, por exemplo, quando cantamos na igreja, nos hinos, muitas vezes estamos pronunciando o nome de Deus lá numa coisa que nós não praticamos e não vivemos. Muitas vezes falamos das pessoas sobre Deus e até falamos que nós pertencemos a Deus, que somos de Deus, mas não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só, é uma falta de respeito com o nome de Deus. Então, a pessoa não pode ver na hipocrisia, representando um papel de filho de Deus diante da sociedade, sendo que ele se comporta como filho do diabo. Encontramos pessoas por aí que, olha, não vai a uma igreja, não congrega, não ora, não lê a Bíblia, não evangeliza,
não faz nada por Deus nem para Deus, não teme a Deus, mas usa o nome de Deus e anda por aí dizendo que teme a Deus, que conhece a Deus, que é de Deus, que vai ser salvo. Veja só, anda afirmando coisas que ele mesmo sabe que não existe. Então ele está usando o nome de Deus em vão. Então esse mandamento tem por objetivos principais evitar a mentira, o engano das pessoas que usam o nome de Deus sem pertencerem a Deus, sem darem um testemunho de que pertence a Deus. Pessoas que juram usando o nome de Deus aí para baixo para cima, depois não cumprem os compromissos, né? Estão desonrando o nome de Deus. Pessoas que usam o nome de Deus em conversas triviais, fúteis, né? Brincadeiras, piadas. Então esse mandamento é para coibir isso, acabar com isso, frear isso, porque isso é a profanação do nome de Deus. Quando diz não usar o nome de Deus em vão, então vão aí significa vã maneira, ou seja, maneira vazia, maneira sem reverência, significa superficial. Então, tomemos cuidado para usar o nome de Deus devidamente, com a sua santidade devida. Tópico 3 sobre tópico 2, honrando o nome de Deus. Qual seria o valor do nome de Deus para nós? Quando não vivemos à altura do nosso compromisso cristão, nós representamos mal a Deus, arrastamos na lama o nome da família. Efésios 2,19. O apóstolo Paulo falou de algumas pessoas que faziam isso nos seus dias, declarando: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2,24. Também representamos mal a Deus quando usamos o sagrado nome de maneira leviana e frívola, ou o empregamos em expressões vulgares e obscenas. Efésios 5,4. Quando fazemos isso, dizemos a todos que o nome de Deus não é santo, que não tem valor nem importância para nós. Seria ainda mais grave usar o nome de Deus para afirmar algo que é falso ou deixar de cumprir uma promessa que fizemos em seu nome. Deuteronômio 5,20. Veja Colossenses 3,17, que diz: tudo o que vocês fizerem, seja por palavras ou ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Deus Pai por meio dele. Olha, nós pertencemos à família de Deus. Não podemos sujar o nome da família. Não podemos sujar o nome de Deus. Não podemos fazer com que o nome de Deus seja blasfemado. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chama a atenção dos judeus porque eles ensinavam, os religiosos, os cristãos, ensinavam a santidade de Deus, pregavam sobre Deus, o Deus Santo, poderoso, viviam em pecado. Não pode a pessoa estar vivendo em adultério e está pregando o Evangelho. A pessoa está vivendo no engano, na mentira, no roubo, pregando o Evangelho. A pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus e anda por aí dizendo que pertence a Deus, até pregando o Evangelho. Já pensou que coisa absurda? Está usando o nome de Deus em vão. Está sendo motivo de o nome de Deus ser blasfemado entre as pessoas. Recentemente, eu vi um vídeo de uma pessoa do governo dizendo que as pessoas que quando citam o nome de Deus, a maioria delas se comporta exatamente ao contrário disso. Estão representando Satanás, se comportando como filhos de Satanás e usando o nome de Deus. Veja só, essa pessoa falou muito pessimamente sobre vários líderes hoje, cristãos, principalmente os que estão metidos na política, que são péssimos exemplos de cristãos e que o nome de Deus é blasfemado por causa deles, por toda parte por aí. Pessoas que vivem no engano, na mentira, pessoas que de vez em quando estão aí bebendo bebida alcoólica, estão em tramóias, jogos políticos, né? Jogos de azar e várias coisas. E pregam o Evangelho por aí como se fossem de Deus, estão blasfemando o nome de Deus,
Porque quem conhece a pessoa, quem sabe seus segredos por aí, estão blasfemando o nome de Deus por causa dele. Tópico 3, subtópico 3. Crucificando o velho homem. Para aquele que é compromissado com o Senhor, mandamento algum é pesado ou impossível de se cumprir, porque a nova vida em Cristo nos remete à certeza de que Ele sempre nos fortalecerá, sempre virá em nosso auxílio. A mudança que ocorre quando entregamos a vida a Cristo é tão grande que não é exagero falar dela como uma morte ou mesmo uma crucificação. É a execução da pessoa pecadora que costumávamos ser. Romanos 6, 6 a 11. Quando somos transformados pela renovação do nosso entendimento, Romanos 12, 2, desaparecem os velhos padrões de pensamento desordenados e destrutivos. Novos gostos e novos valores assumem o comando. Nossos motivos e alvos são tão diferentes que se pode realmente afirmar que a pessoa que éramos morreu e uma nova nasceu. Então não existe nenhum mandamento difícil, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos auxilia a cumprirmos tudo isso aí. Não é mais uma obrigação, não é mais uma coisa pesada, difícil, não é uma coisa impossível. Não. Agora é tudo possível, porque temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar. Então, normalmente, ou seja, espiritualmente, vamos cumprindo tudo isso, porque é normal, passa a ser normal na nossa vida. É uma nova vida que nós estamos vivendo. Nós nascemos de novo. Não temos mais aqueles antigos pensamentos, desejos. Se tivermos, temos que vencê-los com a ajuda do Espírito Santo, porque não é normal. Então temos que crucificar o velho homem, matar, derrotar o velho homem, a velha criatura. Nós não podemos viver mais daquele jeito que vivíamos antes. E Jesus disse bem claro, quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não tem parte comigo. Tomar a cruz quer dizer que vai ter sacrifício, vai ter que matar esse velho eu, derrotar os desejos passados. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, ou seja, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Vamos ver o versículo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então veja aí, nós temos que dominar o nosso ser, temos que levá-lo à submissão, submetermos nosso corpo, alma, espírito, à vontade de Deus, ao desejo de Deus, à possessão de Deus, à autoridade de Deus sobre nós, poder de Deus sobre nós. Então nós vamos subjugar, vamos forçá-lo a obedecer, a ser íntegro, porque nós pregamos aos outros. Não podemos viver no pecado. A maioria das pessoas leva isso aí para costume. Não tem nada a ver com costume isso aí. É a maneira geral de vivermos, de entendermos as coisas, de servirmos a Deus. Não podemos ser incrédulos, mentirosos, enganadores, usarmos 2 pesos, 2 medidas, odiarmos, guardarmos mágoa, rancor de alguém. Não. Vamos ser amorosos, vamos ser filhos de Deus, nos comportarmos, vivermos como filhos de Deus, amando, orando, abençoando os nossos inimigos, como diz o apóstolo Paulo, né? Em Efésios 4:1, andemos como é digno da vocação para a qual fomos chamados. E ele continua, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha em Romanos 13:13, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissolução, nem em contendas e inveja. Gálatas 5:25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então tomemos cuidado com o nosso testemunho de vida, nossa maneira de viver, para que sejamos exemplo em tudo para todos.
Conclusão. Considerando que aguardamos confiantes desfrutar da glória que em nós há de ser revelada, Romanos 8,18, dependemos em todo o tempo da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, bem como do contínuo cultivo de uma vida de oração e vigilância, para que nosso viver seja de acordo com a vontade de Deus e, assim seja tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Então estamos aguardando a volta de Jesus para nos buscar. Temos que vivermos dignamente, de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus, servindo ao Senhor. Lembre-se, oração, jejum, estudo da Bíblia, evangelização. Sem essas coisas, dificilmente vamos sermos atraídos, para o Senhor. Dificilmente subiremos no arrebatamento. Então, vigie, seja sóbrio, vigie constantemente, sempre em oração, sempre vigilante, sempre confiando no Senhor, mas dando bom testemunho e praticando o cristianismo. Imitemos a Jesus. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus morreu, ressuscitou, crê que Ele levou sobre Ele naquela cruz nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, Ele morreu em nosso lugar, mas Ele ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. E você agora entregue a vida para Deus. E o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E você agora vai se arrepender, pedir perdão a Deus, vai receber o Espírito Santo, vai receber o perdão de Deus, vai começar uma vida nova com Deus agora. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a Ti, estão pedindo perdão, Senhor, alguns estão se reconciliando contigo, Senhor. Toma em Tuas mãos agora. Deixe Jesus morreu por você. Jesus morreu e ressuscitou, está vivo para todo sempre. E a partir de agora o Espírito Santo vem morar em você e vai te ajudar. Creia, em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta. Sai toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca nele, Senhor Jesus, e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça, dê aí um like, um joinha, gostei. Se inscreva em nosso canal, é gratuito, vai nos ajudar a transmitir esse vídeo para outros. Passe o link desse vídeo para outros. Se você quer entrar no grupo nosso aí, onde você recebe toda semana, um dos grupos, que eu tenho muitos grupos, mas um dos grupos está aí, QR Code do grupo, você entra aí e você vai poder então receber toda semana esse material gratuitamente, não precisa pagar nada. E o grupo não é grupo de bate-papo, só eu que posto lá toda semana o material da Escola Bíblica Dominical. Então pode entrar tranquilo e eu vou autorizar lá, você vai ficar no grupo. Toda semana vai receber o material gratuitamente. Tem aí slides e tem mais comentários escritos a respeito da lição. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.